Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar novamente do Capitânia Shopping, do CPSH11, um fundo relativamente novo de shopping center, tá? Tem uma novidade aqui que pode colocar o fundo em um outro patamar, tá certo? Então, vamos aqui passar por aquele belo overview, tá? Em relação à taxa, é 0,98, tá? Sob o PL do fundo de taxa de gestão e administração, 10% de performance sobre o QCD e o PCA mais 6, tá? Então aqui a gente já vê de cara a primeira informação relevante aqui, que a gente está negociando com desconto em relação ao valor patrimonial, 66 centavos, aproximadamente 94% ali do VP, tá? O número ainda abaixo de cotistas, 3.431. O fundo está nesse momento passando por uma emissão, então o número de cotistas tende a aumentar, né? Inclusive, claro, a liquidez do fundo, né? Então, cota de mercado hoje está 10,70, patrimonial 11,36, né, um fundo de base 10. O fundo distribuiu aí na data de fechamento desse relatório, né, o equivalente ali a 0,098 por cota, tá, o que dá um yield anualizado, levando em consideração a cota de mercado de 11,36% ao ano. Lembrando, claro, os fundos imobiliários, né, são isentos de imposto de renda. Tá? Então aqui esse relatório foi bacana, o fundo faz ali uma certa análise, né, do setor de shopping center, né, no Brasil ali como um todo, tá? Ele coloca ali que são aproximadamente 250 ativos alvos, né, que poderiam, né, estar ali na mira, né, do CPSH11, lógico, né, 250 é um número grande, e aí faz uma divisão, né, são ali 639 shoppings no Brasil, né, considerados 83% tradicional, 11 especializados, né, desses 87 aqui especializados, você tem temáticos, né, outlets e lifestyles open mall. Tá? Então, é, aqui em relação, né, aos shoppings aqui, o que eles miram são os considerados grandes, né, de grande porte, né, com uma ABL mais robusta, tá certo? Eles não têm interesse ali naqueles pequenos shopping centers, tá certo? Então, o fundo está participando, né, na quarta emissão de cotas aqui do fundo, dessa vez para o público em geral, ele começou para os investidores qualificados, né, uma oferta aí de 500 milhões de reais, tá? É uma oferta bem grande, né, que quase dobra ali o patrimônio do fundo, podendo chegar a 625 milhões, a depender ali do interesse, tá? Então aqui ele já diz os recursos, né, para onde irão esses recursos, caso eles sejam efetivados, né, para aquisição do Iguatemi Alphaville, tá? Aumento de participação no shopping Dom Pedro, aumento de participação no shopping Cidade Jardim e zerar a exposição do caixa em relação aos parcelamentos, né? Que a gente vai ver que o fundo tem uma série de etapas ainda, né, para concluir, né? Um fundo novo que está ainda em processo, né, de compra dos shoppings, ainda não está totalmente finalizada, tá certo? Então, adentrando agora, né, especificamente ao portfólio do fundo, né, se você já é inscrito no canal, já viu o outro vídeo, sabe que ele tem dois ativos que ficam, né, localizados no estado do Rio Grande do Sul, né, ambos administrados pelo Iguatemi, que é positivo, né, que é uma grande administradora, né, uma grande controladora aí de shopping center. Inclusive eu tenho a ação né, da Iguatemi na minha carteira pessoal, tá? Então ele informa aqui que em relação ao Praia de Belas, né, é, foi o mais afetado, né, teve áreas alagadas aí, né, já o Fashion Outlet Novo Hamburgo não teve, né, Hamburgo não teve dano físico, apenas, né, teve o seu acesso ali comprometido, né, lógico, ele nunca deixou de operar, mas teve o fluxo reduzido, tá? E a questão também dos danos, teoricamente, está coberto por seguro, tá? Inclusive lucros cessantes, que são não só o que você teve de prejuízo, mas o que você deixou de ganhar, né? Então, claro que a gente vai precisar, é sempre complicado receber um dinheiro grande do seguro, né? Tem uma série de dificuldades, uma série de burocracias a serem cumpridas, mas em tese, né, o fundo está coberto aí a parte do dano físico. Agora é esperar, né, o Rio Grande do Sul em geral se recuperar, né, a cidade voltar ao normal, as pessoas voltarem a ter cabeça, né, a ter psicológico para pensar, né, em ir no shopping, enfim, no momento de reconstrução ainda de muita dificuldade, tá certo? Então,
Aqui eles fazem, né, um cap rate considerando já essa alavancagem da carteira por shopper, né? Você vê que são cap rates em geral elevados, né? Você tem aqui os que estão meio que na média ali, né? O metrô Tatuapé, o Dom Pedro, mas tem, né, por exemplo, o Novo Hamburgo com 12,2, o Shopping Praia de Belas com 13,6, enfim. São cap rates que estão elevados nesse momento, que tendem a se normalizar depois que o fundo integralizar todos os ativos na carteira, né? O número de cotistas ele vem crescendo, né? Você vê que cresceu bastante, teve um salto ali grande de maio para junho, tá? Então, pessoal, talvez um fundo que possa crescer e possa se tornar um dos grandes fundos de shopping aí ao lado, né, do HSI Malls, do VISC, do XP Malls, né? Quem sabe? E aqui o resultado, tá? O fundo ele tem praticamente todo o seu resultado vindo dos resultados realmente dos shoppings, né? Alguma exposição dos shoppings é através de cotas de outros fundos imobiliários, que a gente vai ver no detalhe, mas em geral, né, é um fundo que não tem muito o que inventar, é da receita do shopping mesmo, né? Gerou um resultado ali de 0,10, tem um resultado acumulado por cota de 0,02 por cota e está com um valor da cota patrimonial de 11,36, né? Com algumas aquisições ainda, né? Com obrigações por aquisição a pagar, que não é desprezível também. Então está aqui um pouco do histórico, né, de distribuição e a variação em termos de dividend yield percentual, tá? E aqui a gente chega já no portfólio, né, dos ativos e suas respectivas administradoras, né? Então, dele Allos, Iguatemi, JHSF, né, AD Shopping, são grandes administradoras aí do Brasil, tá? Em termos de participação aqui dos ativos, né, as maiores participações são no Rio Design e Leblon e no Fashion Outlet Novo Hamburgo, porém, né, não é ali em termos de PL do fundo, é a participação no ativo, é bom também não confundir, tá? Em termos de ABL, né, que já vai, né, dizer mais aí sim a representatividade de cada shopping, como o impacto, né, efetivo de cada shopping, né, os três maiores ali em termos de ABL, né, de metro quadrado, é o Catarina Fashion Outlet, o Iguatemi Fortaleza e o Cidade Jardim, portanto, shoppings aí, né, mais destinados a uma classe A ali, classe AB, né, principalmente o Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet, o Iguatemi também é uma administradora que costuma mirar mais no público A e B, tá certo? Você vê que o ABL do Praia de Belas, né, que está passando por essa situação complicada aí de 14%, não é desprezível, e na parte de ROI, né, quanto que realmente entra ali de dinheiro no fundo, se replica mais ou menos, né, essas três primeiras posições, com Catarina, Iguatemi e Cidade Jardim nessa ordem, e o Shopping Praia de Belas, proporcionalmente, em termos de ABL, você vê 14,9, né, ou seja, não é tão relevante, mas ainda assim é a quarta posição do fundo aqui, com 9%. Então, o resultado do fundo, sim, depende bastante, né, do que vai acontecer com o Praia de Belas e, por isso, um pouco de risco também que esse fundo traz, né? Em termos de diversificação geográfica, né, 15,9%, né, de participação aqui do anuais está localizado no Rio Grande do Sul, a maioria em São Paulo, com 55%, Rio de Janeiro com 5% e Ceará com 24,1%, né? Então, é um fundo que tem maior presença em São Paulo, né? Até então não seria problema ter uma presença no Rio Grande do Sul, mas acabou se transformando, né? E até uma diversificação, porque ele teria presença no Sul, no Nordeste, enfim. Então ele já começaria com uma boa diversificação, né? E de fato ele tem sim uma boa diversificação. Agora sim a gente chega, né, em termos percentuais da carteira, né? Aquela parte se repete, né, com Cidade Jardim agora em primeiro, Iguatemi e Fortaleza em segundo e Catarina Fashion Outlet com 13,58%, tá? Em termos de PL ali do fundo, ele vai dar mais outras informações aqui de ABL e taxa de ocupação. A ocupação do portfólio, ela está ali, né, entre 94 e 96, que é uma boa ocupação, né? Não é ali ótima, eu diria que ótima seria de 96 para cima, né? Acima de 95 talvez, né, aqui, enfim, mas tá assim, né, teve uma recuperação a partir de janeiro desse ano, né, que talvez seja um ponto positivo também da gestão, tá? Vendas
por metro quadrado, né, caminhando lentamente, mas caminhando. ENOI também, com uma boa recuperação, a gente não pode esquecer, né, de 2021 ali, a gente ainda estava vivendo na pandemia, tá? Então, aqui, como eu falei, né, você tem algumas obrigações ainda a serem feitas, né? Por exemplo, Catarina Fashion Outlet, você tem 14 milhões ali para segundo semestre ainda de 2024 e 15,8 no primeiro de 2025, né? Uma participação ali de 10%, né? O Catarina Fashion com um baita shopping, vendas muito boas também, enfim, 100% de ocupação, é realmente uma joia da coroa aqui no portfólio do CPSH11, né? Então, Iguatemi e Fortaleza também 9% ali de participação adquirida, ainda tem valores para desembolsar, né? Segundo e primeiro de 25 ali, 20, 25 milhões, uma boa ocupação também, vendas crescendo. Shopping Cidade Jardim também 99% aqui de ocupação, 8,1 de participação adquirida. Esse aqui, né, via o FII JHSF Capital, né, como eu falei, alguns aqui ele se deu por aquisição de cotas ali de fundo imobiliário, né? Então, o próprio Praia de Belas aqui tem 10%, segundo semestre de 2024 também, ele já vinha no momento mais desafiador, né? Uma taxa de ocupação ali girando entre 85%, claro, teve um impacto, né, que não poderia deixar de ser, não é nada que vá assustar aqui, né, por tudo que aconteceu ali, abril, maio, com certeza, vendas, né, em declínio e anuai também, isso já era de se esperar até o shopping retomar a sua atividade, né. O shopping Tatuapé também, segundo semestre aqui de 24, né, para acontecer, com 4,53, um shopping com boa ocupação também. Shopping Boulevard Tatuapé, com 15%, também com valores aqui, né, 16,25, 97% de taxa de ocupação. O Iguatemi Fashion Outlet Novo Hamburgo, com valores também a serem pagos, né? Ali segundo semestre de 24, primeiro semestre de 25, mais de 10% de participação, uma taxa de ocupação que costuma ser historicamente ser excelente. Vamos ver se isso vai se repetir, né? Você vê que não teve uma queda tão grande quanto teve o Praia de Belas, tá? O Parque Dom Pedro Shopping, né, via o fundo HPDP11, né, isso aí já está totalmente integrado, com 15,9 do PL, e ele está pretendendo, inclusive, aumentar. Né? O Rio Design Leblon também via um JGP Design Leblon, também já está integralizado, com 19,5%. Teve uma queda aqui grande, né, no mês de maio ali, em relação à taxa de ocupação, certo? E, por fim, ele vai fazer aqui um panorama da indústria de fundo imobiliário, mas tem alguns dados desatualizados, eu prefiro pular, tá? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma emissão aí, tem ainda a questão dos ativos que estão no Rio Grande do Sul. Então, esse foi o relatório mensal de junho do CPSH11. Não deixe de se inscrever no canal para ficar ligado aí nos fundos imobiliários, Fiagros e fundos de infra. Valeu, grande abraço.